Olá, boa tarde. Você vê imagens ao vivo da rodovia JK. A partir de agora você vai ficar por dentro das notícias do estado do Amapá. Em Macapá já são 2 horas da tarde e 41 minutos. Para você, uma excelente tarde. Vamos agora falar sobre o que tem de informação aqui no estado que é considerado o mais preservado do país. Um barco explodiu na madrugada desta sexta-feira no Igarapé das Mulheres, porto localizado no bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou e atingiu mais de 8 embarcações que estavam ancoradas no local. 4 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital de Emergências de Macapá. Todas as vítimas, homens com idades entre 20 e 30 anos, correm risco de morte. A explosão teria ocorrido quando o dono da embarcação improvisava uma chupeta, uso de cabos para repassar carga elétrica de uma bateria para outra. Ao todo, o barco José Felipe carregava cerca de 14 mil litros de combustível de forma irregular. O Instituto Chico Mendes levanta a hipótese de que os destroços encontrados na região do Cassiporé, no município de Oiapoque, sejam de um foguete. Em Corru, na Guiana Francesa, existe um espaço onde tem uma base aérea onde são lançados os foguetes. O Corpo de Bombeiros afirmou que ainda é cedo para ter informações mais precisas, mas garante que a fuselagem é antiga e de grande porte. A equipe de buscas encontrou partes do que seria uma cabine. A Polícia Civil disse que iniciará uma investigação para identificar a origem dos destroços. O analista ambiental do Instituto Chico Mendes, Paulo Rodrigo Silvestre, que acompanhou as buscas, falou com a nossa reportagem. Logo que chegamos no local, realmente foi um susto grande acreditar que aquilo lá pudesse ter caído em algum lugar com pessoas dentro. Realmente chocou todo mundo. Mas no segundo dia que a gente decidiu voltar lá com a maré vazia, com a maré baixa, para averiguar com cuidado se tinha alguma peça no fundo, algum outro pedaço de destroço separado, em que a gente conseguiu fazer uma vistoria por 800 metros de cada lado de onde ele caiu de praia. Foi aí que a gente teve essa sensação realmente que não era um avião de passageiro, um avião comercial, mas sim possivelmente um foguete, um pedaço de um foguete. Vamos comunicar ainda a Aeronáutica e a Polícia Civil, que está à frente do caso, para tentar verificar o que é. Também entramos em contato com os parceiros nossos de cooperação na Guiana Francesa e vamos ver o que eles falam sobre isso. Mas, de fato, para nós que estávamos lá, a suspeita é de que seja a fuselagem de algum foguete lançado, talvez, aqui pela Guiana Francesa. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes interditou parcialmente uma ponte no trecho sul da BR-156. Passageiros de ônibus vão ter que descer dos veículos e caminhões acima de 8 toneladas deverão ser desviados. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, identificou que a ponte que passa sobre o rio Vila Nova, 60 quilômetros, a partir do quilômetro 21, no trecho sul da BR-156, está desalinhada e poderia provocar algum acidente. Em reunião com o DENIT e a Papá, foi constatado que a ponte está desalinhada, precisa substituir algumas vigas, algumas tábuas de madeira, que poderia ocasionar acidente na ponte. Para fazer os reparos, o trecho será parcialmente interditado a partir de segunda-feira. Veículos de até 8 toneladas poderão continuar passando. A Secretaria de Transportes do Amapá e o DENIT estão estudando alternativas para o desvio do tráfego de veículos acima de 8 toneladas. Uma das opções é seguir pelo município de Mazagão. Seria também aqui pelo lado de Santana Mazagão, né, que também já está com a ponte de concretagem em bastante estado adiantado, também nos preocupa. Mas se não tiver outra alternativa para esses veículos que levam os produtos para Laranjal do Jari e adjacência acima de 8 toneladas, não tem outra opção a não ser deslocar esse veículo todo pela ponte, pela balsa do Rio Matapê. A previsão é de que a obra dure até 2 meses.
O caso das superdiárias pagas aos deputados estaduais do Amapá voltou à Justiça. O Ministério Público Estadual denuncia 23 deputados que receberam só em diárias R$ 3.800.000. De acordo com os valores da época, por uma viagem intermunicipal, como por exemplo de Macapá a Ferreira Gomes, a diária de um deputado era de R$ 2.600. Em viagens para outros estados, o valor salta para R$ 3.600. Para fora do país, a diária internacional era de R$ 4.400. Na ação encaminhada ao Tribunal de Justiça pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, 19 deputados foram acusados de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Outros 4 foram denunciados numa ação de 2012. O pagamento das diárias investigadas soma cerca de R$ 3.800.000. Na época, quando nós começamos a trabalhar em 2012 essa questão, nós fizemos um estudo, verificamos que uma diária de um ministro de Estado estava na faixa de R$ 580 e a diária de um deputado estadual estava na faixa de R$ 2.600. Então, para mim, me convenci rapidamente que isso é um procedimento de enriquecimento ilícito. No processo, o Ministério Público aponta o número do cheque recebido por cada deputado, além da data e o valor. Segundo as investigações, o deputado que mais recebeu diárias foi Eider Pena, do PSD, cerca de R$ 300.300, de 24 de maio de 2011 a 17 de julho de 2012. Em um único mês, novembro de 2012, foram 2 cheques superiores a R$ 35.000 cada um. Quando iniciamos em 2012, entramos contra 4 parlamentares e logo em seguida eles mesmos na Assembleia reduziram em R$ 1.000 os valores. Isso já foi uma maneira de dizer para a sociedade, realmente as diárias estão muito altas. Só que mesmo com essa redução, os valores de hoje ainda estão muito altos, estão completamente fora da realidade. As superdiárias também foram pagas a servidores da Assembleia Legislativa. Elas somam um total de R$ 964.000. Há casos de funcionário que recebeu mais de R$ 53.000 em diárias em 5 meses. A assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa informou que os parlamentares só irão se pronunciar em juízo. Uma vergonha. Ficar em casa neste fim de semana, nem pensar. A web repórter do portal Amazônia, Paula Monteiro, traz pra gente as dicas culturais. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Fim de semana é sinônimo de lazer e descanso. E para quem curte sair de casa, a capital do meio do mundo oferece opções diversificadas. Para os amantes da sétima arte, o Clube de Cinema exibirá filmes gratuitamente. E que tal tirar um tempinho para fazer uma boa ação? A Casa do Chorinho prepara uma programação cultural especial para ajudar o Instituto do Câncer Joel Magalhães nesta sexta-feira. Para conferir a agenda cultural completa, acesse www.portalamazonia.com. David. Muito obrigado, Paula, pelas informações. Em Macapá já são 2h, 48 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra na segunda-feira. Um bom fim de semana para você.